Tá amanhecendo o dia, vai amanhecer. Tá começando. Eu não fui lá ver de volta. Eu achei que eu ia conseguir hoje. Não tá chovendo, o céu tá azul. Né? Mas olha só, eu queria falar assim uma coisa que muitas vezes me pergunto sobre isso, sabe? Por que muitas vezes, né, uma filha não gosta da sua mãe? Por que ela, hoje, que tem toda essa coisa que falam tanto de narcisista, por que tantas vezes uma filha acha que sua mãe é narcisista? Porque para você dizer que uma pessoa é narcisista também, você tem que ver muitos sintomas disso nela, né? Isso para você só classificar assim. Na verdade, a pessoa tem que ter um diagnóstico, né? De qualquer coisa tem que ter um diagnóstico. Então, é de você pensar, sabe? Por que tantas filhas não gostam de suas mães, dizem que são narcisistas, que são cruéis e tudo mais, um monte de coisa, né? Claro que existem mães cruéis, como existem pais cruéis também, né? Isso sempre existiu, pessoas cruéis, né? Mas uma coisa que me faz pensar bastante sobre esse assunto, porque eu conheci mulheres, né, que odiavam mães que haviam sido boas mães, ou que eram mães amorosas, não eram mães tão amorosas, mas que eram mães normais, que não faziam nada de mal para aquela filha, não, sabe, não. Enfim, e aquela mulher não gostava daquela mãe, entendeu? Por exemplo, tem uma pessoa da minha família, eu não vou dizer quem é, mas é uma mulher da minha família, parente e tal. Ela, ela sempre quis não trabalhar na vida dela. Isso é uma coisa que ela sempre quis. E ela teve que trabalhar um tempo, né, um período assim, trabalhou em escritório e tal, e até foi gerente, teve um cargo bom assim, ganhava bem e tal. Mas ela não queria trabalhar, sabe? Ela não queria. Ela sempre quis casar, ter filhos, ser mãe, dona de casa, essas coisas assim, sabe? E aí ela foi a única pessoa que eu conheci que odiava a própria mãe, a mãe dela, porque a mãe dela era uma pessoa maravilhosa que todo mundo adorava aquela mulher, porque ela era mesmo, sabe? Ela era uma pessoa boa, ela era uma pessoa, enfim, que não causava mal nenhum assim para os filhos, entende? Então, e essa pessoa odiava a mãe dela. Dizia cada coisa que, nossa senhora, e pior do que dizer, né, do que falar mal. Quando essa mãe ficou velha, bem velha, assim, e que daí estavam morando juntas por alguma razão, essa filha torturou muito a mãe dela. Sabe o que é torturar? Ela fazia coisas do tipo, olha só, essa mãe já estava velha mesmo, estava assim, bem mais velha do que eu sou hoje em dia, né? Estava bem mais velha. Não tanto, mas estava bem mais velha. Porque antes, né, quando eu conheci essas pessoas, uma pessoa da minha idade ela era muito mais velha. Ela, não só de aparência, o próprio interno, interior, assim. A minha sogra, por exemplo, eu conheci minha sogra quando ela tinha exatamente a minha idade que eu tenho agora, 68 anos. É impressionante a diferença, assim, sabe? De quanto ela era mais velha. Não era só de cabeça que ela era quadrada, não é só isso, né? Porque isso aí, quadrado tem jovem quadrado, né? Quem é quadrado jovem vai ser quadrado velho. Quem é moderno, jovem, vai ser, continuar sendo moderno, velho. Isso que é verdade, né? A não ser que a pessoa finja. Quando a pessoa finge, então ela muda, tá? Como foi o caso daqueles artistas todos que se mostraram durante o bolsonarismo, né? O Lobão, por exemplo, olha só, o Lobão era um cara, meu Deus, ele era todo modernoso, né? Daí quando começou com esse negócio de Bolsonaro, ele parecia um super careta quadrado e agressivo. É que ele era assim no fundo. Ele era assim, daí aquilo veio depois, né? Voltou. Depois que ele tirou a máscara do roqueiro modernoso, entendeu? Muito ao contrário do Supla, por exemplo. O Supla, ele é realmente aquele roqueiro modernoso, ele continua, né?
Ele está já velho, pode-se dizer, e ele continua. Então, essa pessoa, essa mulher que eu conheci, ela torturava essa mãe, sabe? No sentido de que, veja só, aquela mulher estava velha. Ela, por exemplo, ela fazia questão de jogar papel higiênico dentro da privada. Ela, a filha, tá? Ela fazia questão. E não era uma privada, uma patente, sabe como é que se diz? Um vaso, né? Daqueles feitos para isso, porque tem vaso que é feito para isso, né? Eu já tive uma amiga, por exemplo, que eu ia na casa dela e eu queria saber onde estava o cestinho de lixo. Ela dizia que não, que era para jogar no vaso. E eu falava, mas não vai entupir? Ela dizia que não ia entupir. A menos, claro, que fosse um mods, assim, que a gente usava, um absorvente, né, mods. Aí eu tinha que embrulhar, mas olha que chato, né? E jogar num outro cesto, lá em outro lugar da casa. Isso era desagradável, tinha que ter um cestinho de lixo lá. Mas então era isso, tá? E por que eu tava falando isso? Ah, tá. É que então essa filha, que era cruel, ela fazia a mãe. Daí, como ela jogava o papel no vaso que não era preparado para isso, o vaso entupia direto. Aí ela mandava aquela mãe, que ela não gostava, desentupir a privada. É isso que ela fazia. Então a mãe tinha que colocar uma luva, né, de vinil, sei lá do que. A mãe já tinha preparado um arame, ela tinha um arame preparado, assim, para poder cavocar lá e desentupir. Olha, só para falar nisso, vocês sabem que eu conheço um método muito bom de desentupir privada, tá? Bom, se tiver algum objeto estranho lá, não sei. Mas você pega assim, você tá com a tua privada entupiu lá, né, muito... Você põe detergente, sabe detergente? E você deixa ali, você deixa. E aí você esquenta água, você ferve água. Ferve numa panela grande, a maior que se tiver. Você joga num balde lá, tal, qualquer coisa assim. E você leva lá no banheiro e você despeja tudo de uma vez na privada. E daí você deixa. Reserve, como se diz em receita, né? Reserve. E tá, deixa passar um tempo. Aquilo vai dissolvendo, sabe? Aí depois você pega um outro balde, se a tua descarga, digamos, não for muito potente, né? Você pega um outro balde, enche de água e daí você joga tudo de uma vez ou dá descarga que seja bem potente. E pronto. É só isso, tá? Mas essa mulher não sabia disso, essa senhora, né, que tinha que desentupir, porque não chamavam nunca um desentupidor, porque essa pessoa fazia de propósito, para fazer a mãe desentupir o troço, para humilhar a mãe. Porque ela tinha se sentido humilhada a vida inteira pela mãe, vocês entenderam? Então, a mãe ajoelhada ali, velha, desentupindo aquilo, para ela era o máximo, tá? Porque a mãe tinha sido uma mulher daquela geração que não trabalhou, né? Que ficou em casa com os filhos, mas como ela tinha uma condição financeira que o marido dela tinha, então ela nem precisava ser uma dona de casa tradicional, que ela mesma fizesse os serviços, não precisava disso, ela sempre teve empregadas, ela tinha carro, daí depois de um tempo ela começou a ter carro, então ela saía, ela passeava, enfim. Ela era uma mulher daquela época, mas ela geria a casa dela, né? Geria tudo, ela não era assim alienada. Mas ela nunca trabalhou. Como todas as mulheres daquela geração, ela nunca trabalhou, tá? Então essa filha não gostava dessa mãe, odiava essa mãe, humilhou muito essa mãe, chamava essa mãe de louca, porque alguma coisa não deu certo quando ela cozinhava, porque ela já estava sob pressão daquela filha nojenta, né? E alguma coisa dava errado e a filha já aproveitava para avacalhar com aquela mãe, entende? Então, vocês vejam bem que o único motivo para ela odiar aquela mãe era inveja. Ela tinha inveja daquela mãe. Aquela mulher que era adorada por todo mundo adorava aquela mulher. Não tinha uma pessoa no mundo que não adorasse aquela mulher. Mas essa filha odiava aquela mulher, que era a mãe dela, porque ela tinha inveja. Foi só isso. Essa mãe teve a vida que essa filha queria ter tido e não pôde, né? Quer dizer, essa mãe casou com um homem, graças a Deus, né? Porque, claro que muitas mulheres podem ter esse sonho mesmo de ser dona de casa, mãe, e não trabalhar, mas casa com um homem que não lhe dá essa condição. Ou às vezes nem casa,
às vezes tem filhos e o cara se joga, né? Isso acontece muito. Aí aquela mulher tem que trabalhar feito uma condenada para sustentar aqueles filhos. Não pode nem dar atenção muito para os filhos e tudo mais. Então vocês reparem, quando alguém chegar para vocês e disser assim, ai, a minha mãe é narcisista, porque ela fez isso e aquilo, você perceba que ela está falando de uma coisa que é para ela, tá? O que será que essa mãe realmente fez, né? Será que ela fez? Você identifica nela uma pessoa cruel, assim, com os filhos e tal. Porque às vezes é só isso, gente, quando uma pessoa tem inveja, assim, de uma outra, às vezes nem ela sabe que ela tem inveja, tá? Ela tem tanta inveja, mas ela não entende que é uma inveja, porque se ela entendesse que era uma inveja, talvez ela não ficasse com ódio daquela pessoa, né? É isso. Então vocês percebam, porque agora está na moda falar esse negócio de mãe narcisista, né? Ficou moda isso, todo mundo virou narcisista, homens viraram narcisistas, às vezes eles são só golpistas mesmo, né? Mas viraram narcisista, mulheres, mães são narcisistas, todo mundo virou narcisista. E que antes não era, né? Então perceba o que é realmente ser narcisista, né? Entendeu? Tem que perceber o que é. Você não sabe? Então procure informação, né? Aquele canal do Sam Vaknin, um tal de um psicólogo americano, norte-americano, aquele canal é muito bom. Aquele homem realmente ele esclarece o que é narcisismo, que não tem nada a ver com uma pessoa ser vaidosa, com ela se arrumar, se perfumar, sair passear, não tem nada a ver com isso, tá? É uma coisa bem mais grave esse negócio. Então, né? Vamos ver o que é, porque às vezes a gente antipatiza com alguém por uma série de motivos. Uma série de motivos. E daí você fica acusando a pessoa de ser isso e aquilo. Mas o que a pessoa te fez? Tem que ver o que ela fez pra gente, né? Ou você viu ela fazer coisas ruins para alguém, você soube, sei lá. Então a gente não deve acreditar, assim, logo de cara no que uma pessoa fala, né? É sobre isso, ainda mais mãe, né? Porque mães, em geral, gostam muito dos filhos, fazem tudo pelos filhos e se sacrificam, né? Mas, enfim, nós que somos mães, na verdade, a gente nunca vai saber como vai ser o nosso filho quando adulto, tá? Porque às vezes ele, pequeno, ele é super amoroso, ele tá tudo bem, mas a gente não sabe quais são as aspirações que ele tem quando adulto. Porque nós estamos no capitalismo, então o capitalismo meio que exige assim que as pessoas tenham um sucesso em alguma coisa, né? Aí é a mesma coisa um rapaz, ele tem um pai que o cara pode às vezes trabalhar feito um condenado, ele não abandonou filho, não abandonou mulher, não fez nada, mas ele trabalhou feito um condenado e ele não ficou rico. E acontece que a nossa sociedade, ela meio que exige que os homens fiquem ricos, né? Então, às vezes, esse rapaz vai odiar o pai dele também, sabe? Porque, na verdade, as pessoas precisam de modelos, né? Então, se você... É só você já imaginar, você é aquele modelo que a tua filha ou teu filho vai se projetar em você e ele vai querer mostrar para todo mundo? Gente, ser esse modelo depende de muita coisa. E às vezes depende de você não ser você também. Então deixa. Se o teu filho ou a tua filha não gostar de você, tanto pode ser um sentimento mal, como era dessa mulher que eu estou falando, quanto pode ser uma coisa infantil, a pessoa não amadureceu só. Isso também tem que ser assim, tipo, notado. O que é? A pessoa não amadureceu ainda? Daqui uns anos, mais uns anos ela muda? Ou é uma pessoa já cruel, que vai aproveitar para humilhar aquela pessoa que é mãe ou pai na velhice, né? São coisas que a gente tem que entender e não massacrar mais aquele que já está sendo massacrado, né?